O que acontece quando um dos maiores psiquiatras da história decide abandonar a ciência e mergulhar nas profundezas de sua própria loucura? Por quase um século, o manuscrito mais íntimo e revolucionário de Carl Jung permaneceu trancado em um cofre suíço, considerado perigoso demais para ser revelado ao mundo. O Livro Vermelho não é apenas um diário. É o mapa de uma jornada ao submundo do inconsciente, repleto de visões, demônios e revelações que transformaram para sempre nossa compreensão da mente humana. Neste vídeo, vou revelar os segredos que Jung descobriu em sua descida às profundezas da psique e como essas descobertas podem iluminar os cantos mais obscuros da sua própria mente. Prepare-se para descobrir por que este manuscrito foi considerado tão perigoso que precisou ser mantido em segredo por décadas, e como ele pode oferecer respostas para questões que você talvez nem saiba que tem. Embarque comigo nesta jornada ao coração da psicologia analítica e descubra o que acontece quando um gênio decide mapear o território inexplorado da alma humana. E se uma das mentes mais brilhantes do século XX tivesse um segredo, uma obra tão pessoal, tão profunda, que ele escondeu do mundo por toda a sua vida? Hoje, a gente vai abrir as páginas desse mistério, o Liber Novus, mais conhecido como o Livro Vermelho de Carl Jung. Ok, vamos mergulhar nisso. Olha, poucos trabalhos que ficaram inéditos tiveram um efeito tão gigante na história quanto o Livro Vermelho. Ele é tipo a chave mestra para entender a origem de todo o pensamento do Jung, mas ainda assim permaneceu um mistério, um segredo guardado a 7 chaves. A pergunta é, por quê? É o que a gente vai descobrir. Toda grande jornada começa num lugar meio inesperado, né? Para o Carl Jung, o ponto de partida do Livro Vermelho não foi um laboratório ou uma biblioteca. Foi o meio de uma crise pessoal e profissional das mais profundas. A briga com Freud não foi só um desentendimento acadêmico, não. Foi um verdadeiro terremoto que abalou a base da identidade profissional do Jung. De repente, ele se viu completamente à deriva, sabe? Forçado a questionar tudo o que tinha construído até ali. E foi essa desorientação que o levou para uma busca interna. E aqui tá a pergunta que muda tudo. Com o mundo profissional dele em ruínas, o Jung percebeu que ele não tinha mais um mito para viver, uma história que guiasse a vida dele. A decisão que ele tomou foi radical. Em vez de buscar uma nova teoria fora, ele mergulharia de cabeça nas profundezas da própria psique para encontrar, ou talvez criar, uma nova. Mas olha, essa descida não foi nada tranquila. Assim que ele cruzou essa fronteira interna, o Jung se viu no meio de uma batalha. Duas forças opostas, dois espíritos, começaram a lutar pelo controle da alma dele. De um lado tinha a voz da razão, o espírito desta época, que o puxava para a ciência, para a lógica, para o que fazia sentido. Mas uma outra voz, muito mais antiga e poderosa, o chamava, o espírito das profundezas, que o convidava a abraçar o mito, o inexplicável. E no fim, essa segunda voz foi mais forte. E essa jornada foi tudo menos suave. O Jung começou a ser atormentado por visões horríveis. Um dilúvio, um mar de sangue cobrindo a Europa inteira. O medo era real. Ele chegou a achar que estava perdendo a sanidade, que estava à beira de uma psicose. Então, em agosto de 1914, o horror virou realidade. A Primeira Guerra Mundial explodiu. E ali o Jung entendeu. Aquelas visões não eram um delírio pessoal, mas uma premonição de um evento coletivo gigantesco. Isso validou a busca dele. Ele precisava explorar as profundezas da psique, não só dele, mas a de toda a humanidade. Para conseguir navegar nesse mundo interior, Jung desenvolveu um método muito poderoso. Ele não ficava esperando passivamente pelos sonhos. Ele entrava ativamente no próprio inconsciente. Ele desenvolveu uma técnica que chamou de imaginação ativa. Em vez de só analisar os sonhos, ele entrava neles, acordado. Era um diálogo consciente com as figuras que saíam da mente dele, tratando elas como pessoas de verdade, questionando, debatendo, aprendendo com elas. Era um verdadeiro teatro da alma acontecendo dentro da cabeça dele. E que elenco surgiu nesse palco interior, hein? Tinha Elias, o profeta sábio, que personificava o conhecimento. Tinha Salomé, a jovem cega que representava a paixão.
Numa cena chocante, o Jung chegou a participar do assassinato do herói Siegfried, um símbolo da morte dos próprios ideais dele. Cada figura era uma parte dele mesmo, uma força arquetípica ganhando voz. O Jung não deixou essas experiências caóticas se perderem. Pelo contrário, ele documentou tudo meticulosamente, transformando aquele caos bruto num corpo coerente de trabalho, de arte e, finalmente, de teoria. Esse processo de criação tinha 3 estágios bem claros. Primeiro, vinha a experiência crua da imaginação ativa. Logo em seguida, ele anotava tudo, sem filtro nenhum, nos chamados livros negros. E, por fim, ele refinava esse material bruto, transformando-o no Liber Novus, o livro vermelho, que é uma obra de arte monumental, com caligrafia e ilustrações simplesmente deslumbrantes. E aqui está o ponto mais importante de todos. O livro vermelho não era só um diário ou um projeto de arte. Foi a forja, o laboratório onde nasceram os conceitos centrais de toda a psicologia junguiana. Pensa só no inconsciente coletivo. Essa ideia revolucionária nasceu aqui, quando Jung percebeu que as figuras nas visões dele não eram apenas dele, eram símbolos universais, heróis, profetas, demônios, que pertencem a toda a humanidade, uma herança psicológica que a gente compartilha. A mesma coisa vale para a individuação. Esse processo de integrar todas as partes de si para se tornar um indivíduo completo não era uma teoria abstrata para ele. Era a própria jornada que ele estava vivendo e documentando no Livro Vermelho. Ele foi, literalmente, o primeiro paciente da própria terapia. No fim das contas, a importância do Livro Vermelho é imensa. Foi a fundação secreta sobre a qual o Jung construiu todo o seu legado. Ele mesmo confirmou isso perto do fim da vida. Nas palavras dele, tudo que ele publicou, todas as suas contribuições para a psicologia, brotaram direto das experiências que ele registrou nesse livro. Então, enquanto o mundo conhecia as teorias dele, o verdadeiro mapa da sua jornada interior, a fonte pessoal de tudo, permaneceu em segredo. O Jung descrevia o livro como a sua igreja, a sua catedral, um lugar silencioso do espírito onde ele encontrava renovação. E assim, a jornada de Jung nos leva de volta à pergunta inicial, mas agora é uma pergunta que ecoa para todos nós. A exploração dele nos convida a fazer o mesmo questionamento profundo. Afinal, qual é o mito que guia a nossa vida? E assim chegamos ao fim de mais uma jornada pelas profundezas do conhecimento. Se você se sentiu inspirado por essa exploração do inconsciente, não se esqueça de curtir este vídeo e inscrever-se no canal para não perder nossas próximas aventuras. Sua opinião importa. Deixe suas sugestões nos comentários. Sua participação é fundamental. Deixe nos comentários abaixo quais outros temas, livros ou pensadores você gostaria que explorássemos em nossos próximos vídeos. Para aqueles que desejam mergulhar ainda mais fundo na obra original de Carl Jung, o link para adquirir o Livro Vermelho está na descrição e fixado nos comentários. Obrigado por assistir e embarcar nesta jornada conosco. Até a próxima descoberta!